Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma história lindíssima envolvendo Lola. Na verdade, a história começa na explicação do nome dela. Origem francesa, Lola. Você vai conhecer a história dessa menina que se transformou numa mulher e é dona de uma das histórias mais lindas que eu já contei aqui no canal. Você gosta de histórias lindas, completas, robustas? Essa história tem todos esses predicados e muito mais. Começa agora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu adorava explicar o meu nome. Eu dizia com orgulho que eu me chamava Lola. Ninguém de cara acreditava. Achava que fosse um apelido. Mas tudo ficava provado quando a professora, na hora da chamada da presença em sala de aula, fazia a chamada do meu nome. Lola! E eu respondia, presente. Bem, aí eu tinha que explicar que o meu nome era francês. Sei lá, eu achava que isso me dava até um certo status, me fazia diferente. E eu não sei porque eu me sentia orgulhosa pela origem do meu nome. Mas havia aquele sempre mais curioso, queria saber por quê. Por que me deram em casa um nome francês, sendo que eu era uma brasileira que vivia no Recife, naquele bairro central de Recife, de nome Santo Amaro. Eu sei que em muitas cidades brasileiras tem esse bairro, né? Santo Amaro. Mas o de Recife é particularmente um bairro lindo, bem no centro da cidade. Então eu era recifense de Santo Amaro. Como assim você recebeu um nome francês? Então, com muito orgulho, eu dizia que meu pai, Zenilton, ele era um professor pernambucano metido a besta. Que um dia ele foi em busca de uma especialização na área da sua paixão, que era a educação. E ele foi à Cidade Luz. Meu pai havia ido passar um período em Paris. Foi lá. E foi por mérito que ele estudou, segundo ele, na maior universidade do mundo. Isso mesmo. Meu pai chegou a trabalhar dentro da maior biblioteca que ele já tinha visto em toda a sua vida. Eu estou falando que meu pai foi se especializar em letras em Sorbonne. Sorbonne, a Universidade de Sorbonne, Paris. A maior universidade, segundo ele. O campus, a maioria do campus dessa universidade fica localizado realmente dentro de Paris. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho de tudo, basta que eu diga que a comunidade estudantil de Sorbonne conta com mais de 52 mil membros. É uma cidade. O corpo de docentes é, em média, quer dizer, eu digo professores e os mestres, 6.400 professores e pesquisadores. E sua equipe administrativa e técnica é de mais de 3.600 pessoas. Olha o tamanho disso.
O seu objetivo da Universidade de Sorbonne é promover a diversidade, a criatividade e a abertura ao mundo. Olha onde o meu pai foi se meter. E isso quando o pernambucano Zenilton tinha os seus 28 anos de idade. Para ajudar a custear sua estadia em Paris, meu pai foi trabalhar dentro da biblioteca de Sorbonne e se encantava para contar história. A biblioteca foi criada em 1770 com o nome de Biblioteca da Universidade de Paris. De 1930 a 1970, a Biblioteca de Sorbonne foi a sede da Biblioteca da Universidade de Paris e teve um bibliotecário-chefe. Quando eu cheguei lá em 1978, eu fui trabalhar numa área social linda, que atendia só os alunos doentes. Uma biblioteca interuniversitária A. Meu pai tinha um orgulho de falar isso. Um ano depois, em 79, a biblioteca recuperou sua autonomia e recebeu o seu nome atual. Observaram o quanto eu tinha que falar para justificar o meu nome de Lola. Meu pai dizia que o meu nome era oriundo de lá, de Paris, da Universidade de Sorbonne. Sorbonne! No resto, eu fui uma criança normal. E eu fazia tudo que qualquer criança da minha idade fazia. Eu gostava de estudar, gostava de brincar de boneca, mas eu não gostava de ser tratada como gente grande, como alguns pais às vezes fazem com as crianças. Aos meus 10 anos de idade, eu já tinha a noção exata de que ser uma menina era diferente do que ser um menino. Também já imaginava que os adultos namoram e que se amam e que se amando podem fazer filhos. Eu nunca fui besta ou abestada, como gostam de falar os nordestinos. Os meus pais, olha, sinceramente, eu acho que eles nem alcançavam ainda o meu sentimento. Porque eu não era criança de ficar verbalizando coisas que os adultos queriam que a criança falasse. Não, eu tinha lá o meu jeito. Eu não era e nem nunca fui uma criança prodígio. O diferencial é que eu, logo cedo, percebia claramente as diferenças entre crianças, adultos e também tinha noção de que ficamos velhos e no decorrer natural da vida, e não era difícil entender, que um dia todos morreríamos. Os meus natais. Como eu me lembro deles. Meus natais eram tranquilos como a água da fonte. Meus pais não eram ricos, mas tinham uma vida tranquila, morando numa boa casa no bairro de Santo Amaro. Nunca me deixaram faltar absolutamente nada. E já que eu falei em Natal, eles sempre procuravam me dar o melhor presente possível. Às vésperas de um dos natais, eu acabei demonstrando que eu tinha herdado o espírito social do meu pai. Eu pedi autorização para doar parte dos meus livros e até livros dele, papai, para as crianças pobres da vizinhança. Era incrível, mas eu já tinha entendimento que conhecimento era coisa que ninguém rouba de ninguém. Meus pais me autorizaram e o senhor Zenilton até me ajudou na tarefa. Sabe, foi a partir deste fato que meu pai e minha mãe começaram a querer compreender melhor a filha única que eles tinham. Será que eu, a Lola aqui, a Lola, não sentia falta de um irmãozinho? Perguntou o meu pai. Pode ser, respondeu a minha mãe. Não, mas não era nada disso. Eu não estava sentindo falta de um irmãozinho, não. Eu apenas tinha o interesse pelo social. Eu sabia que a distribuição da renda brasileira sempre foi injusta e que cada um, se fizesse a sua parte, esse mundo poderia ser muito melhor.
A verdade era essa. Mas nada disso me levava a exigir tratamento diferenciado dos professores e nem da direção da minha escola. Eu não era e eu nem queria tratamento especial. Eu apenas fazia o que a minha cabeça, ainda infantil, acreditava ser o correto. Até que, numa solenidade de fim de ano, lá na escola, ocasião em que as turmas fazem festinhas, convidam os pais dos alunos, entregam as notas e etc., meu nome foi citado com deferência, dizendo que eu era uma aluna especial. Ah, não! Eu não gostei disso e procurei os diretores da escola para que não fizessem mais isso, porque eu não queria ser vista pelos colegas como, entre aspas, diferente. Os professores ficaram boquiabertos até com a minha atitude, mas prometeram que meu desejo seria atendido. Não, eu era igual a todo mundo. Certo dia, numa reunião de pais e professores, eis quem aparece: os meus pais. Eles nunca iam nesse tipo de reunião dessa natureza, embora sempre tivessem sido convidados. Mas pela primeira vez, eles ouviram opiniões dos professores acerca da sua filha e de seu sentido comunitário. Não obstante dela ser uma boa aluna, porque eu era uma boa aluna. Mas, sinceramente, eu não tinha preocupação em ser a primeira da turma. Certo dia, diante de uma discussão entre os meus colegas para ver quem tinha tirado a melhor nota ou a pior nota, eu fui enfática. Olha aqui, gente, nota não é tudo. Se os alunos não fizerem a sua parte prática diante daquilo que eles aprendem na escola, tudo estará perdido. Por isso eu não tenho problema nenhum em tirar nota baixa, ser a primeira da turma, ser a última. A gente tem que aprender na escola e praticar. Aprender e colocar na prática. Dessa forma, eu fui conseguindo uma proeza para uma criança de 10 anos. Ser uma líder de uma turma, naturalmente. Embora sem ter a noção exata do que seria isso. Um dia até escutei alguém falando: essa aí vai ser política. Essa aí, a Lola vai ser política. Eu não tinha noção do que era isso. E naquela hora, eu falei: bobagem. O tempo passa. E como num passe de mágica, os ditos papais despreparados sentem que a Lola aqui tinha crescido. Oh, meu Deus, o tempo tinha passado. Nem tanto assim. Disse meu pai: nossa filha já é uma moça, hein? Comentava o meu pai na hora do jantar. E minha mãe: precisamos falar com ela agora certas coisas já de mulher. Nem se deram conta, nem meu pai e nem tampouco a minha mãe, nem se deram conta de que eu já tinha menstruado àquelas alturas, de que eu já usava sutiã e provavelmente eu já tinha lá meus namoradinhos. Então, ouvindo essa conversa, eu fui até a mesa, me sentei e antes de me servir, eu comecei a falar: ô pai, mãe, vocês estavam falando de mim, não era? Olha, bobagem. Se vocês não falam de vocês, agora querem falar de mim? Meus pais ficaram beges, como se diz na linguagem da rapaziada. Eu, embora jovem, aprendera com a vida mais rápido do que se imaginava. Aí eu desfilei um corolário de lições aos meus pais, que eles foram dormir sem sequer um olhar para o outro. No fundo, eu falei o que eu tinha vontade. Disse que eles tinham um casamento. Era o meu modo de ver. Falei mesmo. Eu fui sentindo e fui falando. Falei que eles tinham um casamento por conveniência e que por conveniência tiveram que me fazer vir ao mundo. Eu fui falando tudo que eu sentia. Até que chegou o dia dos meus 15 anos. Meus 15 anos. Meus pais, eles queriam fazer uma festa de arromba.
Mas logo eu respondi que não. Não. Eu preferia uma viagem. Eu respondi para o meu pai e para minha mãe: não quero festa. Não, eu prefiro uma viagem. No dia seguinte, o meu pai chegou com um papel onde havia um contrato de uma viagem para Disney, com tudo. Era uma excursão de primeira, com todo luxo. Você vai para Disney, minha filha. E eu respondi para o meu pai: pai, não, eu não quero ir para Disney. Por favor, papai, eu nem me considero com esse perfil de nova rica que quer ir para Disney. Não. O meu pai e agora também a minha mãe, eles tentaram me dissuadir, mas não houve acordo. Filha, mas você não disse que queria uma viagem ao invés da festa? Disse sim, mas desde que eu escolhesse o destino, pai. Afinal, eu tenho até hoje escolhido o meu destino sozinha. Por que não agora? Só porque eu estou fazendo 15 anos? Pai, mãe, eu quero uma viagem, mas eu quero aqui. Eu quero fazer o circuito histórico de Minas Gerais. Eu quero ir para Minas. Quero conhecer Diamantina, Sabará, São João del Rei, Tiradentes e as demais cidades. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? Os meus pais congelaram, mas não havia alternativa. No decorrer da conversa, fui logo me adiantando. No dia dos meus 15 anos, nada de festa aqui em casa. Nada de festa. Ouviu, mãe? Ouviu, pai? Eu vou chamar os amigos assim mais chegados. Nós vamos sair, vamos assistir um filme. Depois a gente vai tomar um sorvete à vontade no Free Sabor. Mas à noitinha eu estaria aqui pra gente, sei lá, jantar junto. Nessa hora é que eu vou querer o meu bolo de aniversário. Só nós três. Eu, você mãe e você pai. Combinado? A minha mãe olhou para mim e disse: por que você não chama sua tia? Falou a minha mãe. Simples, mãe. Por que você não trata sua irmã de irmã e prefere dizer que ela é minha tia? Já pensou no dia em que eu me dirigia a você e papai dizendo: papai, cadê sua esposa? Me referindo à senhora que é minha mãe? Tá bom. Retrucou meu pai. A gente janta só nós três e aí acende as suas velhinhas como você quer, minha filha. E foi assim que nós fizemos. Quando eu voltei do passeio com os meus amigos, fomos ao filme, eu fui jantar com os meus pais. Mas estou sentindo falta de uma sobremesa, mãe. Eu ainda falei. Não seja por isso, disse a Marta, a moça que trabalhava em casa, mas que eu jamais a chamei de empregada. A Marta sabia fazer uma torta alemã deliciosa e foi exatamente o que ela preparou. Após o jantar dos 15 anos da filhinha, comemos da torta da Márcia e sobre ela nós colocamos as velhinhas. Cantamos um parabéns para você. A Marta participou, era a única pessoa diferente da minha mãe, do meu pai e de mim. Depois, todos nós nos recolhemos. Mas Rejane, a minha mãe, ficou ainda à mesa. Eu notei que a minha mãe estava triste, muito triste. A minha mãe estava tristíssima com o meu aniversário sem glamour. Eu acreditava que fosse só isso. Notei que a minha mãe estava triste. É que ela já tinha programado uma grande festa, ela que na verdade já tinha a frustração dela não ter tido uma festa dos seus 15 anos. Então ela queria que eu tivesse. Ela queria que eu tivesse. E não foi o que eu quis. Eu a compreendia, mas ela também tinha que me entender. Fui eu
que, vendo então a sua tristeza, eu voltei do quarto onde eu já estava e dei um abraço nela, que havia ficado sozinha à mesa. E eu falei: "Ô mãe, não fica assim. Eu sei o quanto você queria essa festa. Mas, mãe, era meu aniversário de 15 anos. E eu quis assim. Eu tô feliz, muito feliz. Eu não tenho culpa de ser diferente de você, mãe. Eu não gosto de glamour. Eu sou simples. Lola, eu também não sou sofisticada. Mas uma festa para comemorar uma data tão especial também é muito bem-vinda. Pode ser, mãe. Pode ser, mas sinceramente, eu sinto que fazer 15 anos é igual fazer 14, 16. E outra coisa, eu gostei da comemoração. Gostei de ter ido ao filme com os meus amigos. Gostei do jantar e da torta que a Marta fez. Era assim que eu queria. Lola, o duro é que você sempre tem razão. Como eu gostaria, sabe, Lola, de ser grande como você. Ô mãe, não fala assim. Você também tem muitos valores e muitas qualidades. Nessa hora, ela, a minha mãe, passou a mão pelo meu rosto e me elogiou, dizendo que eu estava muito bonita. Você tá linda, Lola. Eu ainda disse que eu tinha quem puxar. Disse apenas isso, que eu tinha quem puxar. E ela, minha mãe, me falou: verdade, Lola, você tem a quem puxar. Mas sabe, ela falou isso de uma maneira tão enigmática. Eu achei que nas entrelinhas, no vão do que foi dito, havia algo mais profundo. Nas palavras da minha mãe havia algo mais profundo, mas eu nunca poderia imaginar o que seria. Nunca poderia imaginar. Saímos da mesa abraçadas, como raramente acontecia nos últimos tempos. Passamos pela sala, apagamos a luz da sala. Eu fui para o meu quarto e ela, minha mãe, foi para o quarto dela. No meu quarto eu apaguei a luz, me deitei querendo dormir. Mas eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando na conversa com a minha mãe e especialmente na maneira como ela me falou, quando ela parou e disse assim a mim: verdade, Lola, verdade, você tem a quem puxar. Lola, verdade, você tem a quem puxar. Ela falou de uma maneira que ela não estava incluída nessa frase, sabe? Foi isso. Eu estava deitada na cama e pensando, a forma como ela falou, ela se excluía da frase. Ela não estava ali. Repetindo, ela falou de uma maneira tão enigmática. Disse assim: Lola, verdade, você tem a quem puxar. Mas não ela. Eu estava pensando nisso tudo. O que ela quis dizer? E pensando nisso, eu não consegui dormir, eu fiquei sem dormir. Coisa de mais de 1 hora depois, eu escutei sons, barulhos que vinham do quarto dos meus pais. Eles estavam brigando e eu, que já não dormia, fiquei mais esperta, mais alerta, mais desperta ainda. E tanto que eu corri para perto da porta do quarto deles para poder ouvir melhor. Não tive dúvida, era uma discussão acalorada que acontecia dentro do quarto. Inesperadamente, um grito que eu ouço lá de dentro, e aquele grito era do meu pai, e ele veio em forma de agressão, de uma agressão
que eu nunca tinha visto no meu pai. Não, eu nunca tinha visto aquele tipo de agressão do meu pai para com a minha mãe. Ele falou assim para minha mãe: sua vagabunda, eu lhe mato, tá? Sua vagabunda, eu lhe mato. Você tá escutando? Eu lhe mato. Meu pai? Meu pai falando desse modo com a minha mãe? E ele repetiu: você sabe que eu lhe mato. Era o meu pai dizendo isso para minha mãe. E ele completou, desta vez, ainda gritando: se você abrir a sua boca com esse assunto, eu sou capaz de matar, já te falei. E repito, eu te mato. Meu Deus, meu pai, com esse tom de agressividade. Foi quando eu escutei a minha mãe responder, quase que no mesmo tom: pois eu vou dizer, eu quero ver você me matar, seu safado. Eu quero ver você me matar. Mas eu acho que, temendo ser morta pelo marido, porque meu pai nunca tinha falado assim com a minha mãe, e eu acho que talvez temendo ser morta pelo marido, a minha mãe se acalmou, até que houve silêncio. Cheguei até a desconfiar que talvez tivessem percebido a minha presença, mas de repente a luz do quarto deles se apagou e a paz parecia de novo reinar naquele recinto de intimidade do casal. Ufa, passou. Voltei para o meu quarto e ainda demorei a dormir preocupada. Mas depois dormi. Já era de madrugada quando eu dormi. No dia seguinte, Zenilton, meu pai, levantou-se mais tarde do que o de costume. Eu também acordei mais tarde, porque acabei dormindo só de madrugada diante dos últimos fatos. Mas quando eu chegava à cozinha, eu escutei o meu pai perguntar para Marta sobre a Rejane, a minha mãe, a mulher dele. Marta apenas respondeu que ela tinha saído cedo. E ela, Marta, ainda dormia quando escutou a minha mãe ligando o carro para sair. Ela até estranhou. Não sabia que ela fosse sair tão cedo de casa. E respondi a Marta ao meu pai. Eu tinha já escutado toda essa conversa. Só que quando eu cheguei à mesa onde estava servido o café da manhã, como eu também tinha tomado conhecimento da discussão entre meu pai e a minha mãe, eu fiz a pergunta a ele, direto a ele. Ô pai, a mamãe não levantou? E nem esperei pela resposta dele, já emendei outra. Para onde ela foi? A mãe, né? Para onde ela foi? Não sei, respondeu meu pai. Cada um sentado na frente do outro. Mas nós estávamos parecendo ali dois estranhos. Enquanto comíamos alguma coisa, eu esperei que ele me desse qualquer explicação. Mas não, ele preferiu o silêncio. Então eu também fiquei na minha. Foi quando eu me levantei, dei um beijo insonso na careca do meu pai e antes de sair eu falei: "Ô pai, tô indo para a aula de francês." "Francês?" Admirou-se o meu pai. Falei para ele: "Eu tô indo para a aula de francês." "Francês?" Admirou-se meu pai, perguntou meu pai. "Sim." "Ô pai, eu não tinha falado para você ainda. Eu deixei a aula de inglês. Na verdade, eu quis trocar." "Nossa, filha, que surpresa." "Tô surpreso porque ninguém mais se interessa pelo francês e você..." Pai, eu não sei explicar, mas eu tenho uma paixão por essa língua. Eu já estou até bastante bem adiantada no francês. Eu tenho paixão e uma facilidade. Eu tenho uma facilidade muito maior em aprender francês do que inglês." Nessa hora, eu notei que meu pai ficou emocionado. Ele teve até que afastar com as costas da mão uma lágrima teimosa do canto dos seus olhos. "Ô pai, o que foi? Ficou emocionado?" Fiquei muito surpreso por sua escolha do francês, filha. A verdade foi que
Em algum momento, eu havia pensado que meu pai ia ficar chateado, mas agora eu tinha certeza de que a minha mudança no curso de línguas o havia deixado para lá de feliz. Ele ficou até emocionado. Será que ele se lembrou do tempo em que estudou e trabalhou na França? Ainda eu não tinha certeza de nada. Mas eu gostava tanto de estudar francês que eu já me interessava até pela história da França. Paris, então, me encantava. Eu nunca tinha ido a Paris. Eu, na verdade, nunca tinha saído do Brasil. Meu grande sonho era conhecer Notre Dame, subir na Torre Eiffel. Eu queria visitar a biblioteca de Sorbonne, onde o meu pai, inclusive, trabalhou. Esse interesse repentino pelo idioma francês até espantava a mim mesma. Tanto que, belo dia, eu fui à casa da minha professora para ela me indicar livros de autores importantes. E lá eu tive a oportunidade de perguntar para a professora se ela já conhecia Paris. Ela disse que sim, e perguntei o que ela mais tinha gostado. Eu nem esperei a professora falar o que ela mais gostava, e eu fui logo me adiantando. No dia em que eu estiver lá, a primeira coisa que eu quero ver, professora, é o Rio Sena. Quero ficar horas vendo aquela paisagem bucólica e tentar avistar a Torre Eiffel. Talvez, quem sabe, seja num cair da tarde. A professora me recebeu muito bem e teve uma hora que ela falou: um momentinho, Lola. É que eu tenho uma encomenda para te entregar. Encomenda para mim? É? Então, sua mãe, sabedora do seu interesse por estudar francês, me procurou na escola, hoje cedinho. Foi a primeira pessoa que eu vi. Na verdade, quando eu cheguei na escola, ela já estava com o carro me esperando no portão. E ela me entregou essa carta, que é para eu entregar para você. Tá aqui. Pronto. Foi agora a minha vez de ficar bege. Eu fiquei bege. Pronto. O que será? Minha mãe tinha ido mais cedo à escola e entregou uma carta para minha professora, para ela me entregar, sendo que sequer eu havia comentado sobre a mudança para o francês para ela. Como ela havia descoberto? E afinal, que carta era aquela? E para que uma carta? Se ela podia ter falado comigo em casa? Peguei a carta e, em silêncio, eu fui saindo de fininho. E olha, eu acho que nem dei tchau direito para a professora. No primeiro táxi que passou, eu fui embora para casa. Eu queria saber o que era aquela carta. Eu sequer tive a coragem de abrir a carta no táxi. Eu fui segurando a carta o tempo todo, como que a prometer que eu só ia abrir aquela carta quando eu estivesse dentro da minha casa e dentro do meu quarto. Uma vez dentro do meu quarto, eu abri o envelope. Trancada no meu quarto, eu comecei, emocionado, a abrir o envelope da carta. Parecia até que eu tinha tanto medo de saber o que estava ali contido. Dava a impressão até de que eu estava abrindo uma carta bomba. E eu estava mesmo, porque a carta escrita pela minha mãe dizia assim: Lola, minha filha querida, eu conheci o seu pai quando, através de um concurso, eu ganhei o direito de fazer mestrado em Paris. Um dia, eu fui conhecer a biblioteca mais importante do mundo.
E foi lá que eu o vi pela primeira vez. Ele realizava um trabalho lindo, acolhendo os alunos doentes numa repartição da imensa biblioteca. Achei aquele homem lindo e admirável e fiquei mais estupefata ao descobrir que ele era pernambucano que nem eu, do Recife que nem eu. Olha, foi mais ou menos meia hora de conversa, mas tempo mais do que suficiente para eu sentir que eu estava apaixonada por aquele homem incrível. Foi o que se pode chamar de paixão à primeira vista. Por ele me apaixonei. E na minha terceira volta à mais completa casa de livros do mundo, quando eu falei do que eu sentia por ele, eu fui surpreendida. Ele por mim disse que também estava apaixonado. Contudo, e sempre na vida tem um contudo, e você vai aprender isso, Lula, se é que esperta como você é, se você já não aprendeu. Contudo, o seu pai morava com uma francesa, e essa francesa, ela era bibliotecária na mesma universidade em que ele estava e da qual fazia parte. Essa francesa havia engravidado, mas eu só fiquei sabendo de tudo, inclusive que ele morava com a francesa quando a criança nasceu. Quando eu soube da verdade, decepcionada, eu terminei o namoro com ele e esperei chegar o fim daquele ano para terminar no mestrado e regressar ao Brasil. No final do ano, ele, sabendo disso, me chamou e disse que ele deixaria tudo. Ele era capaz de deixar tudo e voltar comigo para a terrinha, para nossa Recife. Por amor, ele deixaria tudo para voltar comigo. E eu perguntei para ele, mas e a criança? Eu perguntei, e a criança? E ele respondeu de pronto, eu a levo comigo. Quando a mãe dela, Elina, soube que eu tinha um caso com você, Elina simplesmente sumiu de casa. E até hoje eu não tive notícias dela. Procurei a Elina na casa de uma única tia que ela ainda possuía aqui, uma senhora de quase 80 anos. Mas ela não sabia também do paradeiro da sobrinha. Lola, a criança da qual eu falo, era você. Era você, Lola. Nós te trouxemos, registramos e mantivemos o seu nome, que foi o nome que a sua mãe lhe dera. Esse nome, Lola, ela o colocou em você, segundo o seu pai, em homenagem à mãe dela, sua avó, que se chamava Dolores. No francês, Lola é o diminutivo de Dolores. Seu pai, ainda hoje, sei lá, eu sinto que ele não esqueceu a sua mãe. Não, ele não esqueceu. Por mim, foi paixão, sabe? Mas por ela, pela Elina, sua mãe, eu sempre achei que o teu pai sentiu amor. Isso é o que de fato eu sinto e acho. Seu pai só teve um grande amor na vida dele, Elina. Esse era o nome da sua mãe. Pronto. Pronto, Lola. Pronto, eu agora já estou com a consciência tranquila. A esta hora, quando você estiver lendo essa carta, sabendo de toda a sua verdade, eu deveria estar voando com destino a Santiago do Chile. Lá, eu deixei um grande amor. E eu irei tentar revê-lo. E também quero assumir uma cadeira de professora numa universidade de lá. Uma coisa você precisa saber, Lola. Eu te amo. Eu te amo muito, Lola.
te amo como se você fosse de fato a minha filha. Eu sinto tanto te deixar. Eu não quero que você entenda isso como sendo um abandono, porque não é um abandono. Eu precisava fazer isso para preservar a minha vida. O seu pai me ameaçou, mas eu precisava também te contar essa verdade. Saiba que eu te amo muito, mas o tempo vai passar. E nada melhor do que o tempo passando para que tudo possa voltar para o seu lugar. E quem sabe, mais à frente a gente se reencontra. Quem sabe? E quando a gente se reencontrar, eu quero continuá-la tratando com o mesmo amor de sempre. E não há necessidade nenhuma de você reconhecer em mim a mãe, que eu nem sei se eu soube ser esse tempo todo. Eu acho que eu cometi tantas falhas com você. Por isso, na última conversa que nós tivemos tão particular e íntima, eu disse que eu admirava o quão grande você era. Você se lembra disso? Não sei se o correto seria dizer adeus, Lola. Não sei se o correto seria dizer até mais, Lola. Mas eu sei que não minto quando eu digo: eu te amo, Lola. Te amo mesmo. Meu Deus, quando eu acabei de ler essa carta, eu estava tomada de lágrimas. Eu estava tomada de emoção. Diante dessa avalanche de fatos, eu, adolescente, 15 anos, eu nem sei dizer em que estado ficou meu emocional, mas ainda assim, eu queria agir com firmeza, sabe? Eu queria agir com firmeza. Tanto é que eu tentei, do alto daqueles meus 15 anos, como se você com 15 anos tivesse altura, mas do alto daqueles meus 15 anos, eu, sei lá, procurei me fortalecer. Primeiro eu tive que chorar. Chorei tudo que eu tinha direito a chorar. E na medida em que eu chorava, eu sentia que eu aliviava também a minha mente e o meu coração. Logo, eu me recompus, porque eu já demonstrei nessa carta que eu sempre fui uma menina de senso prático, de um senso prático impressionante. E o que não tinha mais jeito já estava dado. Eu pensava sempre assim. Eu havia aprendido numa das aulas que eu havia tido no meu colégio, que problema é uma palavra que se origina do grego. E problema exige solução. Para que haja um problema, tem que haver uma solução. Se não houver solução, deixou de ser problema. Era a minha maneira de encarar a vida. Então, depois de ter chorado e sofrido tudo nessa descoberta, nesse avalanche de fatos, eu precisava conversar com meu pai. Zenilton, meu pai, ele de fato tinha sentido a separação. Mas ele tinha sentido a separação da Rejane. Até ali, até aquela data, minha mãe, ele tinha sentido a separação da Rejane muito mais pelo motivo, porque ela tinha ido atrás de um outro homem, era o que ela deixava claro na carta. Não que ela tivesse dito em algum momento que tinha um caso com esse homem, não. Ela disse que estava indo atrás de um antigo amor no Chile. Então, por esse motivo, o meu pai sentia a separação. Mas parecia que o fim do relacionamento pelo casal já havia sido acusado no radar. Antes que meu pai tomasse a iniciativa de me procurar até para tratar esse assunto, o assunto da carta, eu me antecipei com ele e falei: pai, não precisa me falar nada. Não precisa me falar nada, eu já sei de tudo. Tá tudo aqui, pai. Tá tudo aqui, não precisa falar absolutamente nada. Olha, o problema seu com o da Rejane, o problema seu eu não sabia mais se eu falava minha mãe para Rejane.
Você a chamava de Rejane. Até nisso eu me senti perdida. Então eu falei, olha, o problema seu com a Rejane é problema de vocês, pai. São vocês que irão resolver. Você e a Rejane. E não é que eu queira ser egoísta, mas agora eu quero saber do meu problema, pai. Eu tenho uma mãe perdida no mundo e você, papai, precisa me ajudar. Eu quero saber, você vai me ajudar a encontrar a minha mãe? Você vai me ajudar, pai, a localizar a minha mãe? Ela deve estar em Paris. Ela deve permanecer por lá. Você vai me ajudar, pai? Claro, filha. Claro que eu vou te ajudar. E olha, eu te garanto, a gente vai localizar a sua mãe. Sim, ela deve estar em Paris. Ela deve ter permanecido por lá mesmo, porque ela sempre me dizia que ela não moraria noutra cidade que não fosse Paris. Eu vou te ajudar. Contudo, eu sentia que era tudo muito urgente e eu não tinha mais tempo a perder. Eu precisava sair para tentar encontrar a minha mãe. Você está gostando da minha história? O segundo capítulo da minha história é extremamente revelador e interessante. Se você está gostando da minha história, curta, dá o seu joinha aí na história da Lola. Aproveita e se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto tão simples para você, mas tão importante para o canal. E se sobrar gentileza, aproveita, abaixo desse vídeo você vai encontrar um ícone criado pelo YouTube chamado Valeu Demais. Esse ícone é um coração e dentro do coração um cifrão. Clicou ali, você pode nos ajudar com a quantia que quiser e puder. E não perca a segunda parte da minha história, a história da Lola.